Shalom Adonai, estamos juntos para mais um momento de aula, mais um momento de aprendizado, mais um momento de compartilhamento de conteúdo. Vamos hoje, dentro da proposta de História da Igreja, esse conteúdo que estamos construindo em diversas aulas, cerca de 50 aulas que iremos prover de História da Igreja, falar sobre um período final, o período já dos últimos anos da Idade Média, lá no século XII, tratando também sobre os antigos mestres hereges, tá? Os antigos mestres hereges, que foram professores heréticos individuais que surgiram nesse contexto da Idade Média, e a maioria deles era de forma até inadequada conhecida a partir dos relatórios, né, dos inimigos, e não ganhou muitos seguidores, tá? Mas antes de entrarmos na aula de hoje, eu quero te pedir, se você não é inscrito, se inscrever no canal. Também quero te pedir que venha compartilhar o conteúdo e sempre dar aquele like contribuidor, ok? Vamos então para este momento de aula. Henrique, que foi o grande, vamos assim, imperador e que estava governando nesse momento, nesse período do início do século XII, ele começou a despontar e, vamos dizer assim, como até um pregador do arrependimento, e tornou-se um reformista do casamento, tá? Insistindo até no fato de que não era um sacramento e que bastava o consentimento dos parceiros para o matrimônio ser realizado. Até sob a pressão da oposição e como resultado de uma fervorosa aceitabilidade do Novo Testamento, Henrique vai rejeitar o clero, vai rejeitar os sacramentos, as fontes externas da religião, e vai negar o sacrifício da missa, tá? Mais tarde também a confissão aos sacerdotes, a oração pelos mortos, o pecado original, e também vai substituir o batismo, a responsabilidade pessoal e a necessidade dos templos, de templos dentro da igreja, tá? Mais tarde vai surgir também, isso em 1140, o Pedro de Bruns. O Pedro de Bruns, ele era mais ativo, mais eficaz, mais atuante na região sul da França, e ele foi expulso do sacerdócio, tá? E ele também é responsável por criticar a excessiva materialização da religião e os edifícios, e também a missa como sacrifício, a veneração de crucifixos e também as orações pelos mortos, a autoridade da igreja, o Antigo Testamento, os pais da igreja, a tradição da igreja e o batismo infantil, além de ele também ser o que morreu quando os adversários jogaram ou colocaram, né, destinado a ser queimado em uma fogueira. Até os seus próprios partidários que construíram todo o ambiente e também promoveram a sua morte em fogueira. Diferentemente destes que foram envolvidos com circunstâncias, situações políticas, foi já o caso de Arnaldo Brescia. Arnaldo Brescia, ele estudou com Abelardo e ele compartilhou a condenação destes em Sens, isso em 1140, tá? Chegando a Roma, ele vai ficar irritado com os envolvimentos temporais do papado e vai ter um papel de liderança na tentativa até de estabelecer uma república democrática e defender a pobreza para a igreja e negar a validade dos sacramentos administrados pelos sacerdotes de forma indigna, tá? A rejeição de Arnold da doação, inclusive, de Constantino, e a própria crença dele de que o imperador deveria receber uma coroa dos cidadãos de Roma e não do Papa, vai lhe trazer para um tempo até em favor do partido imperial na cidade, e um programa que irá proporcionar a redução
de algumas questões puramente espirituais que não se encaixavam, segundo ele, nos planos de papas ou imperadores. E Eugênio III, mais tarde, vai excomungar Arnaldo em 1148 e também em um tratado de Frederico Barbosa e o Papa Eugênio III, em 1153, vai levar ele a ser condenado à prisão e mais tarde a sua eventual suspensão da República, isso em 1155, tá? Agora a reforma gregoriana, ela vai enfatizar a importância dos sacerdotes indignos exercerem funções religiosas, principalmente aqueles que reconheciam esse merecimento e cargo. Muitas vezes até não concediam, alguns começavam inclusive até a considerar as instruções dos evangelhos, dos apóstolos, de uma forma até mais importante que até o próprio cargo eclesiástico, autorizando pessoas a pregarem, a ministrarem. E essa era uma nova espiritualidade baseada não na retirada contemplativa, como no caso do monasticismo tradicional, mas também na conformidade ao ministério terreno de Jesus Cristo que estava se levantando. Já nesta ênfase dessa nova espiritualidade, nós víamos a humanidade de Jesus, que era também promovida e defendida em vez de o Rei Divino do céu, tá? Os dois conceitos da questão da pobreza cristã voluntária e da própria pregação evangélica itinerante já estavam chegando a ser consideradas a essência do cristianismo. Esse ideal da vida apostólica, fita apostólica, ele vai dar origem ao movimento religioso além das ordens mendicantes, tá? Inclusive os líderes desses movimentos, como o caso de Humiliati, Valdenses, Beigmans, né? Também como o caso dos mendigantes, não vieram de ordens econômicas até inferiores, mas vão representar uma resposta religiosa às novas condições sociais, econômicas e culturais. O caso dos Humiliates, né? Ele vai surgir dentro de uma proposta da Lombardia, do norte da Itália, no final lá do século XII, quando eles estavam visando uma projeção de uma vida moral mais pura e usando roupas de lã para expressar a questão da sua humildade. Já eles estavam sendo também incluídos em condenações de todas as pregações sem uma licença no terceiro concílio de Ladrão, por exemplo, sob o comando do Papa Alexandre III, tá? E até de uma forma mais abrangente no Concílio de Verona, sob a direção do próprio Papa Lúcio III. As condenações em Verona, elas não se tratavam de dogmas heréticos, mas também de reuniões secretas, de oposições a fazer juramentos e pregações sem permissão. Três tipos de humiliate são reconhecíveis até aqueles que se seguiram uma vida religiosa, embora eles estivessem vivendo nas suas próprias casas, sendo celibatários, leigos e também vivendo em comunidade e sendo clérigos, né? Vivendo assim em um mosteiro, impropriamente em mosteiros duplos, tá? Ou em 2 ou 3, 4 mosteiros. Em 1201, propriamente dito, o Papa Inocêncio já terceiro, ele vai aprovar uma regra para os humiliates, que incluía a permissão para pregar sobre assuntos morais, penitências em suas comunidades, mas não em artigos de fé, fazendo assim uma distinção entre a exortação privada e a pregação pública, tá? Até algumas confrarias de devoção, que eram nomeadamente as que provocariam uma devoção à Virgem e seria composta por homens e mulheres leigas, procederiam da terceira ordem dos mendicantes. Outros, sim, também, falar sobre as confrarias dos leigos, que enfatizavam atividades de caridade, enquanto até os mendigantes davam cada vez mais atenção aos aspectos espirituais e místicos da vida religiosa. Um indicativo do espírito até religioso daquele tempo foi, no caso, a Ordem dos Penitentes, que foi emprestados
vamos dizer assim, dos humiliates e dos beguínas, tá? A sua forma de vida, que vem aparecer justamente no final do século XII, ela vai ser descrita como um documento do ano de 1215, que aproximadamente vai usar, vamos dizer assim, uma túnica, né, feita de tecido pobre e jejuar com mais frequência do que os outros, recitando sempre as 7 orações canônicas todos os dias. Já esse espírito, vamos dizer assim, penitencial, que vai encontrar a sua expressão mais externa nos flagelantes, vai surgir no final do século XIII, sob a influência da emoção escatológica, que é associado aos ensinamentos de Joaquim de Fiore, tá? Mas vai se tornar mais conhecida depois no século XIV, tornando pública uma forma até de, vamos dizer assim, penitência privada, que às vezes vai ser praticada nos mosteiros e nos flagelantes, matando até em si mesmo, até o sangue vir a escorrer, na crença de que o sofrimento físico era algo redentor. Então o ideal penitencial ele vai ser exemplificado por Margarida de Cortona, tá? Que vai se colocar sob a direção espiritual, principalmente dos franciscanos, e as suas extremas mortificações vão incluir jejum, autoflagelamento, dormir nua no chão, com uma pedra, como travesseiro. O seu diretor espiritual, inclusive o franciscano, vai escrever a sua biografia e vai atribuir os seus êxtases e suas visões sobre a paixão de Jesus Cristo, até inclusive aos méritos, tá? Que ela adquiriu por meio da própria penitência. Já os irmãos e irmãs desse livre espírito aparentemente vão se basear nos ensinamentos filosóficos de João Escoto, o Erígena, tá? E até no próprio misticismo de Begnas e Begardos. Esse panteísmo monista ele vai levar à conclusão até de uma identificação direta com Deus, que vai libertar eles da lei moral e acusá-los de uma certa imoralidade sexual, seguindo até de uma forma inevitável dentro dessas premissas, tá? Eles provavelmente não vão formar assim uma seita organizada, mas vão propor uma oportunização de existir até razões para suspeitar que esse movimento realmente não viesse a existir, mas que tivesse sido, vamos assim, inventado por caçadores de heresia que queriam, na verdade, caracterizar certos místicos de ordem individual. Então as mulheres elas tinham lugar, um destaque, principalmente dentro dessa proposta, para com o objetivo de promover uma visão de pobreza voluntária e até uma certa prática de ascese penitencial, focada justamente nos sofrimentos de Cristo, e algumas até vão ser condenadas mais tarde por heresia. Os valdenses, como no caso de Pedro Valdo, que é um rico comerciante laio, e aproximadamente isso em 1173 ele vai fornecer uma renda para sua esposa, até separado, que estava até inclusive separado dela, e vai colocar as filhas neste casamento em um convento e vai distribuir seus bens entre os pobres. Esse vai iniciar uma vida itinerante de pregação e também vai criar um movimento, que é o movimento que vem enfatizar os 3 pontos principais, que para eles era, ou para ele, Pedro Valdo, era uma vida de pobreza voluntária, acesso à Bíblia no vernáculo e pregação pública. Então ele e seus seguidores vão procurar um reconhecimento no terceiro concílio de Latrão, e o seu modo de vida vai ser aprovado, mas eles vão estar proibidos de pregar, exceto a convite do clero. Valdo e seus homens, vamos, no caso, os próprios homens pobres de Lyon, vão desconsiderar essa restrição
e vão pregar contra o mundanismo do clero. Portanto, um concílio em Verona, isso em 1184, vai incluir com os cátaros em uma excomunhão. Alguns, inclusive, vão voltar para a igreja como católicos pobres, vão perseguir as mesmas atividades como antes, e outros, mais tarde, doutrinariamente ortodoxos, até mesmo em especial na França, já vão atender às missas e manter uma conexão formal com a Igreja Católica, organizando, para além até da igreja, a designação de seus próprios ministros, tá? Os valdenses, isso na Lombardia, eles vão vir de uma posição donatista, de duvidar da validade dos sacramentos administrados, até inclusive por sacerdotes indignos, e vão tomar uma posição até de maior separação da Igreja Católica do que o ramo francês do movimento. Então é uma divisão entre eles que vai ocorrer em 1205, nem mesmo até uma conferência em Bérgamo, isso em 1218, que vai conseguir reparar uma divisão. Valdo, inclusive, vai fazer parte de uma geração à frente dos mendigantes que irá começar com um programa similar de pobreza e pregação itinerante. Se o tratamento se inverteu, no caso, como proposto e apresentado e discorrido ou no quesito de Valdo, agora pode também ser o santo e Francisco o herético, tá? Então Valdo é considerado santo e Francisco o herético. Então a diferença era que Francisco permanecia submisso à igreja, recebendo a ordenação como diácono, e Valdo defendia a pregação de leigos como um mandato do evangelho, mesmo até sem a autorização da igreja. Valdo vai morrer no início do século XIII, mas o seu movimento nessa questão vai crescer, tá? Os próprios valdenses que tinham os evangelhos traduzidos para o vernáculo vão rejeitar somente essas práticas que para eles eram consideradas claramente contra as escrituras, e vão se opor especialmente à questão das orações pelos mortos, ao purgatório, às imagens, à veneração de santos e até algumas relíquias, e até a própria preocupação de viver segundo um sermão da montanha, que vai lhes levar a recusar juramentos e a qualquer forma de homicídio, principalmente fontes católicas que estão atribuídas a eles, o próprio ascetismo, o milenarismo, a possessão dos espíritos, as tais características, elas podem ser ter sido até menos presentes no geral, tá? Os valdenses vão sobreviver algumas vezes até a severa perseguição em vales alpinos e até menos acessíveis, como é o caso de 1532, e vão começar uma acomodação com os reformadores em Genebra, e eles serão a única seita medieval a ter uma continuidade documentada até o presente. Então, os cátaros ou os albigenses, e no caso até dos cátaros, eles serão considerados os puros, que serão conhecidos na França até como os albigenses da cidade de Albi, no Languedoc, tá? Um centro de força que irá ser promovido pela proporção de dualismo ali existente, que vai chegar até a uma prática maniqueísta, tá? E isso vai ser transmitido à Europa pelos bogmilos, né? Que são nomeados por um padre búlgaro ativo nos Balcãs, tá? A partir do século VIII. Então, os vestígios de ensino considerados dualistas vão aparecer novamente nos Balcãs e até também na Turquia, no século XI, vão se encontrar dentro de uma audiência receptiva de alguns devotos e até uma prática de moralidade rigorista na França e no norte da Itália no século XII, e a seita organizada dos cátaros
vai se tornar particularmente vigorosa no século XII e XIII, com alguns documentos originais sobreviventes do século XIII, como o caso do catarismo, que vai ser a mais forte heresia enfrentada pela Igreja Católica, isso no século XIII, e que irá, claro, desaparecer no século XIV. Então essa carga do dualismo nivelada contra muitos, a quem ele não se irá aplicar, ela será difícil, inclusive, de separar todos os segmentos diferentes de uma heresia, e nem todos os cátaros vão dar destaque a essa visão filosófica, e alguns, inclusive, vão aderir a um dualismo moderado e outros a um dualismo mais radical. E esse apelo popular vai ser uma maneira de vida, de explicação referente à origem do mal, tá? A origem do mal, que seria já um início de um estudo de uma teodiceia, tá? Então era isso que nós tínhamos para hoje, dentro aqui da sua aula de História da Igreja e da promoção de um conteúdo diverso dentro da playlist História da Igreja.